Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e o pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Bem, vamos ver aqui um detalhe. Nós já vimos na quarta passada que quando Jacó se levantou desse sonho, ele temeu. O temor é o primeiro passo para você andar com Deus. Sem temor, Deus não pode andar do seu lado. Não pode. Por quê? Porque a falta de temor vai te levar a fazer coisas que vão te separar de Deus. A falta de temor, você mente. Na falta de temor, você é capaz de roubar. Na falta de temor, você é capaz de prostituir, adulterar. Na falta de temor, você é capaz de matar, de roubar. Por que que o ser humano peca? Faz as coisas que faz. Faz as coisas que faz por falta de temor. Então, o temor é o primeiro passo para a gente andar com Deus. Então, muitas pessoas perguntam: bispo, o que que eu preciso para começar a andar com Deus? Primeira coisa, temor. Então, diz a Bíblia que ele se levantou daquele sono e temeu a Deus. Hoje, eu não quero falar sobre esse temor. Eu quero falar sobre o sonho que ele teve. O que que ele viu nesse sonho? Ele viu uma escada. E Deus estava no topo dela, em cima dela, sentado. Peraí, que visão é essa? O que que essa escada quer dizer? O que que essa escada fala para a gente hoje? O que que essa escada pode nos revelar hoje? A salvação é como se fosse uma escada. A gente está subindo. Você quer ser salvo? Você precisa subir essa escada. Você quer ser salvo? Você tem que andar nessa escada. Você está nessa escada. É por isso que para se salvar não é fácil. Por que, bispo? Subir é fácil? Hein? Subir é fácil? Não, não é. Fácil é descer. Para quem desce é só rolar. Bastou deitar, rola e desce. Agora, para subir, cansa, dá vontade de desistir. É mais fácil, na verdade, descer do que subir. E esse é o grande problema. Por isso é que nem todo mundo se salva. Há pelo menos uma estatística que dentro da igreja, não estou falando lá fora, dentro da igreja, pessoas que ouvem a palavra de Deus, talvez 25% se salvam. Na parábola de Jesus, pelo menos mostra isso. Talvez 25% de pessoas se salvam. Pessoas que estão aqui dentro da igreja, pessoas que ouvem a palavra. Por que são poucas pessoas que se salvam? Por que que Jesus fala que a porta da salvação, ela é estreita? Por causa da escada. Porque é subir. Subir não é fácil. Subir, muitos ao subir, acabaram se cansando. Pararam, no meio a meio da escada, ela parou. Quantos no meio da escada caíram? Caíram.
Quantos se feriram, ficaram com mágoa do pastor, ficaram com mágoa do obreiro, ficou com mágoa do bispo, ficou com mágoa da pessoa que talvez trouxe ela para a igreja, ficou com mágoa, se feriu, e já não consegue mais, quando a pessoa está ferida, ela não consegue mais caminhar, ela não consegue mais subir. Quantos feridos pararam, estagnaram, já não consegue mais subir? Por quê? Porque está ferido, não consegue mais subir. Outro dia atendi um jovem e falou assim: bispo, eu não consigo orar, eu não consigo mais orar, eu já tentei jejuar, já não consigo mais jejuar, eu não consigo, eu abro a Bíblia, eu fico com sono, não consigo mais ler a palavra de Deus. Antigamente eu lia, eu orava 30 minutos, às vezes eu orava durante 1 hora. Hoje eu não consigo nem ficar 3 minutos, eu não tenho assunto, não tenho nada, eu abro boca para falar com Deus, um sono me ataca, uma preguiça, e eu já não tenho mais força. O que eu faço? O que está acontecendo comigo? Aí eu perguntei: o que foi que aconteceu? Você tem algum problema? Você fez alguma coisa errada? Ele disse: não. Então, por que você se sente desse jeito? Você tem algum motivo para isso? Ele disse: não. Mas aí a gente foi conversando, e de repente ele abriu o coração. Qual era o problema? Ele estava com mágoa. Ele tinha mágoa. A mágoa enfraqueceu ele. A mágoa é como se fosse uma ferida. Para alguém que sobe a escada, uma ferida é fatal, já não deixa ela subir a escada. Hoje, infelizmente, é difícil subir essa escada que nos leva para o céu. Por que é difícil? Por causa das vozes que a gente ouve. Nessa escada você vai ouvir muitas vozes. Nessa escada você está subindo, você vai cruzar com pessoas que estão descendo. Aquela pessoa que está descendo, o que ela vai falar para você? Não vale a pena, não adianta, desista, eu não consegui. Está entendendo? Nessa subida você vai encontrar pessoas caídas. O que uma pessoa caída vai falar com você? O que ela vai falar para você? Então o diabo vai colocar seres de tipos de pessoas para parar você. Ele vai usar os que estão caídos, ele vai usar os que estão feridos, ele vai usar os que estão descendo, ele vai usar tudo que tiver ao seu alcance para parar você, para fazer você descer. Quantos hoje estão decepcionados, pararam de subir porque olharam para o homem, a pessoa que estava dando força para ela subir, acabou caindo. Porque tem pessoas que estão assim, ela está subindo a escada, mas está olhando para outro homem que está dizendo: vem. Porque essa pregação que eu estou fazendo agora é isso: vem para cá, vamos, você consegue, então vai. E se eu caio? Você está olhando para o homem, e se o homem cair? E se a pessoa que estava te dando força, se a pessoa que te motivava, cair? É por isso, pessoal, que nessa escada, presta atenção, no topo dessa escada, quem estava sentado? Quem? O próprio Deus. É para Ele que a gente tem que olhar. É para Jesus que a gente tem que olhar. É para Jesus. Nessa caminhada você vai se ferir? Vai. É impossível que você não venha se ferir. Nessa subida você vai se cansar? Vai. É impossível que você não venha se cansar. O cansaço é do homem, é do ser humano. Você vai se cansar sim. Nessa subida vai dar vontade de você desistir? Vai. Tem uma hora que dá vontade de largar tudo e ir embora, desistir. Isso é do ser humano.
O próprio Senhor Jesus chegou uma hora que ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A vontade dele era desistir. A vontade dele, o desejo dele, a vontade dele era desistir. O eu dele era não prosseguir mais. Não prosseguir mais, estava cansado, exausto. Mas ele disse: que não seja feita a minha vontade. Qual a vontade que você tem? É de desistir, é de cair, é de rolar, é ir pelo caminho mais fácil, é fugir da escada. Você está fugindo do sacrifício. Jesus disse: quem quiser vir, ele está lá no topo da escada. Ele disse: quem quiser vir, o que ela precisa fazer? Negar-se a si mesmo. Se você não negar-se a si mesmo, você não vai chegar no topo. No topo é para quem nega-se a si mesmo. No topo é para aquele que diz não para si. E olha, no topo a motivação tem que ser Ele. No topo a motivação é Jesus, é Ele, é Jesus. É para Ele que você deve olhar. Ele tem que ser a sua motivação, Ele tem que ser a sua inspiração, Ele tem que ser o seu exemplo. Ele precisa ser a sua força. Quando você não tiver mais força, quem tem que ser a sua força? Ele. O mundo não é fácil. Você será injustiçado, incompreendido, desprezado, deixado, largado. Todas essas coisas podem acontecer. Mas tudo isso é para fazer o quê? É para você desistir. É para você parar. Então, eu não sei qual é o seu estado hoje. Você está subindo ou está parado? Ou você está descendo, ou você está caído. Você foi subindo, chegou no meio da escada, você parou. Puxa, imagine quantos anos você está na fé, hoje você parou. Você não age mais a fé, você não vive mais o sacrifício, você não está crendo mais, você parou no meio da escada. Você não é mais a mesma pessoa, você parou. Parou, simplesmente parou. Parou na fé. Você para e olha para você, você compara no início, quando você começou. Você vê, né? No início, quando a gente está subindo a escada, no início a gente tem motivação, a gente tem energia, a gente tem força, né? É aquele início bacana que a gente chama do primeiro amor. Pô, que legal. É muito bom. Vou na fé. Pô, legal, Deus é fiel. E você está ali, falando até de Jesus. Você vai subindo numa velocidade. Só que aos poucos você vai se cansando. Você vai se cansando. Você vai se cansando. Muitos, infelizmente, pararam ali. Não conseguiram marcar mais um passo. Muitos fizeram pior. Estão descendo. Muitos caíram. Muitos estão ali parados, sentados, sangrando. Ela nem desce, nem quê? Nem sobe. Sabe os mornos? Que Jesus fala, você é morno, nem és quente, nem és frio. Ou seja, nem sobe, nem desce. E às vezes, esses que ficam parados, às vezes são pedra de tropeço para aqueles que sobem. Porque ele está subindo. E essa pessoa vive vomitando o veneno que está dentro dela para poder contaminar aqueles que estão subindo. Meu amigo, a vida cristã não é fácil. A vida cristã não é fácil. Eu estava outro dia fazendo uma comparação do Novo Testamento e o Antigo Testamento. A gente vê assim, Deus falando para os filhos de Israel. Eu fiquei meditando entre os filhos de Israel e a gente. Fiquei pensando, qual é a diferença dos filhos de Israel para a gente? A promessa para os filhos de Israel era meramente material.
era material, era terra, era riqueza, era... Amém? A promessa para eles era a terra prometida, era terra, era riqueza. Para a gente não. No Novo Testamento, a promessa é o céu. No Novo Testamento, a gente sofre. É sofrimento. É sofrimento. No Novo Testamento, a gente tem que se motivar na dor. Importa que os que se salvam, vão se salvar, mas com muita dor, muito sacrifício, com muita perseguição. Então, quem vai chegar no topo? Só quem tem raiz. Amém? Para suportar, você tem que ter raiz para suportar. Você tem que ter raiz para suportar as injustiças, para suportar as perseguições, para suportar a falta de força. Quando você não tiver força, clame a Deus. Fale com Ele: Senhor, eu estou sem força, me ajuda. Quando você já não poder mais, não pare, se esforce. Disse Deus: esforça-te e tenha bom ânimo. Vou me esforçar como se eu já não tenho mais força? Fala para Ele: Senhor, eu não tenho força, mas eu não quero parar. Eu não tenho força, mas eu não quero desistir. Eu não tenho força, mas eu não quero retroceder. Eu não tenho força, mas eu não quero descer. Eu quero continuar subindo, então me ajude. Que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua, do mesmo jeito que o nosso Senhor falou. É por isso que eu falei: olhe para Ele, porque Ele também, chegou uma hora que Ele também disse, que o eu dele disse não, só que Ele não obedeceu o eu dele, Ele continuou se esforçando, dizendo sim para Deus e não para Ele. Diga graças a Deus. Você está entendendo? Pessoal, está passando um momento difícil? A vida é mesmo difícil. Não espere facilidades. Não espere facilidades. É dificuldade. É luta. Amém? É luta, é luta. Não foque somente o seu casamento, não foque somente a sua cura, não foque somente a sua libertação, não foque somente a sua prosperidade. O foco maior tem que ser aquele que está sentado lá acima da escada. É com Ele, é para lá que a gente está indo. Ei, aqui a gente está de passagem. Cuidado para não se apegar a nada, para você não parar. Nada é mais importante do que aquele que está em cima na escada. Então, lute, se esforce. Faça o que é certo. Uma hora a gente vai abandonar aqui. Amém? Quantos estão doentes? Talvez nessa doença você não cure. Você tem que estar preparado. Amém, pessoal? Nessa doença talvez você não cure. Não cure. Essa doença está te dando tempo para você se preparar. Sei, o pastor Adilson estava contando para mim, não sei se é o pastor Adilson que contou, do senhor que ficou doente, lá no hospital. Ele pediu óleo, ele contou que o senhor pediu óleo e água. Ele estava hospitalizado, pediu o óleo e a água. Ele lá doente, pediu o óleo e a água. E lá na sala onde ele estava doente, ele começou a dar água para as pessoas, ungindo os doentes aí, e os doentes todos tiveram alta. E quando o pastor chegou, ele falou: pô, pastor, eu tô feliz. Sabe aquele óleo que eu pedi? Pô, eu ungi aqui os doentes, todos que estavam aqui doentes aqui comigo, todos foram curados.
Pô, que maravilha, e o pastor feliz da vida, pô, e o senhor também, vamos embora, vamos voltar para casa, né? Ele riu e falou assim: não, eu não vou voltar para casa, porque a minha hora chegou. Ele falou assim: pô, eu queria continuar a fazer mais. O pastor falou: claro, o senhor vai fazer mais, vamos embora, o senhor vai fazer, Deus vai usar ainda muito o senhor. Ele falou: não, ele não vai poder me usar mais, porque a minha hora chegou. Pessoal, dia seguinte ele morreu. Nem sempre a gente fica curado. E olha, eu vou falar para você, bem-aventurado é aquele que fica doente por muito tempo, porque ele tem mais tempo para poder colocar a sua vida em ordem, para se arrepender. Porque quando a gente está no leito de dor, a gente vê que o carro não é, a gente vê que a casa não vale nada, a gente vê que tudo que a gente conquistou nessa vida não vale nada, e a única coisa que vale é o que, gente? É a salvação. Agora a pergunta é: vale a pena todo o esforço pela salvação? Vale. Vale a pena não mentir pela salvação? Falar somente a verdade? Vale a pena, porque é eterno. Agora, quantas pessoas roubaram para serem ricas? Na hora que morre, ela vai ver que não valeu a pena. Para quê? Matou, roubou, para ter isso e aquilo, agora aquilo está ficando. Valeu a pena? Não. Valeu a pena enganar outros para ter o que tem? Não. Valeu a pena mentir? Não. Porque vai ficar, tudo vai ficar, tudo passa. Mas quando você para e fala assim: puxa, eu deixei de ter o que eu bem poderia ter por causa do meu Senhor Jesus. Pô, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício. Valeu a pena eu ter falado não para mim mesmo. Eu não fiz a minha vontade para fazer a vontade do meu Deus. Valeu a pena. Amém, pessoal? Que adianta? Que adianta você vender a sua alma para o diabo para ter algo e depois tudo que você tem ficar? Que adianta? Que adianta? Acredite, nós só estamos de passagem. Nós somos peregrinos. E olha, e essa caminhada, ela não é reta não. Essa caminhada é para cima. Quando é para cima, cansa mais. Quando é para cima, cansa. Dá vontade de desistir mesmo. Mas olha, levante a sua cabeça, olhe para aquele que está no topo. Pare de ouvir vozes, pare de ouvir aqueles que estão descendo, pare de ouvir aqueles que estão parados, pare de ouvir aqueles que estão estagnados, feridos, e ouve somente aquele que está no topo. Aquele que está no topo, ele falou: eu sou o Senhor. Diga graças a Deus. Eu sou o Senhor. Você não pode ter outros senhores, somente Ele, aquele que está lá no topo. Diga graças a Deus. Quem entendeu, fique de pé.